Usos e costumes, ensinamentos que temos ouvido e que parou por um bom tempo, nesses últimos tempos. Mas a verdade tá na Bíblia ou não tá? São ensinamentos humanos baseados nas suas próprias ideologias ou uma verdade clara, explícita, da qual a própria palavra de Deus revela para nós? Enfim, fique com a gente. Roda a vinheta, porque a gente já volta. Seja bem-vindo ao mais novo canal Tá na Bíblia. Com você, Diogo Marques, para assuntar deste tema muito discorrido que ultimamente parece que deixaram de lado. Fique ligado, porque vamos estar tratando com profundidade. E se você puder, deixa seu like, se inscreva ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo que virá para abençoar a sua casa, a sua família e abrir o seu entendimento. Fique com a gente até o final, porque vai ser de bom aproveito e de grande conhecimento. O tema de hoje é usos e costumes. Vamos estar aprendendo um pouco mais, tirando as dúvidas e, lógico, usando a palavra de Deus para que não haja confusão em nosso entendimento. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, é um costume que de geração a geração tem passado e que nos últimos dias parece que parou de ser priorizado, parou de ser valorizado e muitas das igrejas estão menosprezando. Enfim, é uma questão, um tema muito abordado, mas que parece que parou um pouco. E com um propósito desse canal é a gente retroceder, no bom sentido, ao voltar os bons costumes. Meu querido, hoje vamos estar aqui tratando desse assunto muito polêmico e é o primeiro vídeo deste canal. Muitos vão dizer, irmão, poderia ter um assunto mais confortável para chamar mais atenção? Enfim, é uma verdade, então a gente precisa ser tratado com respeito a essa verdade. Sem mais delongas, para que o vídeo não fique longo, eu preciso ir de uma maneira cronológica para que a gente possa entender que desde o princípio Deus vem estabelecendo certas verdades que muitas das vezes quando lemos e relemos passa batido, porque muitas das vezes não se atentamos a esses pequenos detalhes. Para que possamos discorrer um pouco mais para o final do vídeo, vamos já estar entrando na Bíblia Sagrada. Eu vou estar usando aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida, né? Uma tradução contemporânea nos tempos, né? Confesso que eu gosto bastante da King James, mas como é um costume que muitos usam, né? A João Ferreira de Almeida, vamos estar aqui usando ela. E para que a gente possa ir de uma ordem cronológica, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, aonde a gente vai ter o ponto de partida desse tema muito abordado e que parou, parece, nos últimos dias. Vamos abrir as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Confere comigo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Meus irmãos, aqui a gente vai ver algo muito importante. Você que já está aqui assistindo, creio que você vai absorver esta palavra no sentido de que é um prenúncio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Como um cordeiro, ele foi morto e nos revestiu com teu sangue, expiando o nosso pecado de uma maneira maravilhosa. Mas esse não é o ponto do qual vamos estar tratando aqui. Usos e costumes
é o que a gente vai estar tratando. Então esse lado a gente vai deixar um pouco de lado, porque quero deixar aqui de suma importância que não vamos estar defendendo nenhuma linha teológica para que não haja muitos conflitos, mas vou estar me posicionando como neutro para que a gente simplesmente abra a Bíblia e a gente vê o que ela fala, a palavra de Deus. Aqui nós observamos que Deus, ele separou túnicas de peles para Adão e Eva. Vemos aqui esse prenúncio, como eu já disse, daquilo que foi feito na cruz do Calvário. É um ponto. Mas o outro ponto é que vemos o quê? Que alguns versículos anteriores, nós vemos que após o homem e a mulher, enfim, o homem ter pecado, a gente vê que a primeira coisa que o homem observa é a sua nudez. Ele olha para si, Adão e Eva, e reconhece a sua nudez. Imediatamente, ele faz aventais de plantas, como a gente sabe, e se esconde, porque o Senhor veio até eles como de costume para conversar. E o Senhor, vendo que não os encontrava, perguntou: aonde vocês estão? Em um certo diálogo. E eles responderam: nós se escondemos. E o Senhor pergunta: mas por quê? Porque estamos nus. Então vemos o que o pecado, quando adentrou a humanidade, ele fez: abriu os olhos do homem para revelar a sua nudez. E eles fazem esses aventais, e vemos aqui nesse versículo que Deus prefere pegar túnicas de pele, ou seja, uma roupa feita de pele de animal, para os vestir. O primeiro sacrifício expiatório do pecado que adentrou a humanidade. Mas o interessante é o que vale ressaltar aqui: a túnica feita por peles. E Deus preferiu matar um animal para que com a sua pele viesse os vestir e cobrir a sua nudez. O primeiro ponto, nós reconhecemos esta verdade. Mas o segundo ponto, a qual quero abordar, e é o ponto de partida para que a gente possa tratar sobre usos e costumes neste momento, neste vídeo, é que muitas das vezes, roupas que vamos preferir tomar para nós, não vai ser da vontade de Deus. Vemos aqui, Adão e Eva fez para si aventais, mas os aventais, no verso 21, não foi suficiente para o Senhor aprovar e assim permitir. Pelo contrário, foram reprovados pelas suas vestes, e o Senhor preferiu colocar nele túnicas de peles para Adão e para Eva. E se nós formos se aprofundar um pouco mais nas vestes que o próprio Senhor preparou para eles, a Bíblia é clara em nos relatar túnicas de pele. E quando nós entendemos que foi feito túnicas para o homem e para a mulher, entendemos que não foram aventais simplesmente para cobrir ali a parte íntima, mas túnicas, ou seja, pele de animal, para que cobrisse por completo a sua nudez. Túnicas, quando nós entendemos que foram túnicas, entendemos que foram roupas longas, que cobrisse por completo a sua nudez. Então, como pode nós, pessoas que servimos a Deus, usar roupas que cubram certas partes e não cubra por completo? O que precisamos é de túnicas para cobrir a nudez do homem e da mulher. Interessante isto, Mas não para por aí a palavra do Senhor. E mais adiante nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 28, no seu versículo 4.
aonde a palavra vai entrando com mais profundidade nestas verdades. Vai dizer assim em Êxodo 28, versículo 4. Vai estar bem aí logo em cima para você não se perder e anotar também e meditar com calma depois. Vejamos. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. O que essa palavra fala conosco? Se eu fosse se aprofundar no peitoral, no éfode, no manto, na túnica bordada, e uma mitra, e um cinto, iria longe, mas para que a gente possa resumir um pouco mais, nós vejamos que para o ofício de servir a este Deus, não é qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas sim a palavra outra vez nos fala de vestes, de uma túnica, ou seja, roupas santas para que possa se apresentar a este Deus e o lhe servir. E nesse tempo, nós sabemos que Deus estipulou um tabernáculo para que Moisés, junto com toda a congregação que estava ali no deserto, viesse ali trabalhar para que pudessem ali se ajuntarem e oferecerem o seu sacrifício, a sua oferta, o seu holocausto a este Deus. E Moisés separa, segundo a ordenança de Deus, Arão e seus filhos para o ofício de sacerdote. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes, para que possam administrar. Vemos aqui um episódio onde Deus estipula roupas adequadas para que eles possam oferecer o sacrifício, para que eles possam servir. Será que isso mudou? Será que não é necessário mais nós se preocuparmos como Arão e seus filhos, como Moisés, instruído pelo próprio Deus vivo, que ouviu as suas instruções, que atendeu ao teu mandato, para que eles pudessem servir de uma maneira santa e agradável a este Deus? Como então podemos menosprezar estas verdades? Como que podemos virar as costas para esta realidade que não é um ensinamento, não é uma simples doutrina, mas sim é a própria palavra de Deus nos mostrando a preocupação de Deus de nos vestir para que possamos se apresentar a Ele e Ele nos receber. No capítulo 12, vamos estar indo agora lá no Novo Testamento, no capítulo 12, aonde eu creio que muitos conhecem esta palavra, capítulo 12 de Romanos, o versículo 1 e versículo 2 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que profundo. Paulo aqui agora, no Novo Testamento, ele apresenta uma preocupação muito grave com essa igreja que está ali em Roma. E ele roga ao ponto de, neste versículo, revelar a importância, a dedicação que devemos ter ao apresentar o nosso culto a este Deus. Esse ponto é tão sério que rogou, pois, aos irmãos pela compaixão de Deus. Implorou em outras partes, em outras palavras. Implorou para que o quê?
apresentassem o vosso corpo em sacrifício vivo. Diferente do tempo de Arão e seus filhos, na administração do ofício sacerdotal, hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote, não precisamos de um sacerdote, não precisamos de alguém ir mutilar e assim apresentar um novilho para que o nosso pecado viesse a ser perdoado. Hoje não tem mais isso, mas há uma necessidade de apresentar o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a este Deus. E a pergunta para mim e para você é: como temos apresentado o nosso corpo diante a presença de Deus? Será que Deus tem olhado para o nosso corpo e visto que o nosso sacrifício, que é o nosso corpo, em um culto racional apresentando a Ele, é santo, é agradável a este Senhor e, acima de tudo, é vivo para que Ele possa receber? Porque, leiamos o verso 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, para que eu possa mudar um pouco a ordem aqui, como que vamos renovar o nosso entendimento, se não for pela palavra de Deus? E como que então não se conformaremos se a gente não tiver esta renovação? Porque olha o que Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, não se conforme, não se adapta a este mundo. Não se conforme com as coisas desta terra, mas transformai-vos o vosso entendimento. Meu irmão e minha irmã, será que estamos conformados com as coisas deste mundo, com os enfeites desta terra, com os costumes deste mundo que passará, mas a palavra de Deus permanecerá? E isso tudo que nós vemos vai retornar ao pó, assim como eu e você. Será que estamos se conformando ou estamos cada dia procurando renovar o nosso entendimento para que então, como diz Paulo à igreja de Roma, venhamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus? Será que você tem vivido a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Porque aqui há um culto, aqui é a casa de oração a qual adentramos para cultuar este Deus. E será que estamos de acordo com a palavra de Deus, apresentando o sacrifício que Deus recebe? Porque é Paulo instruindo a igreja nestas verdades. E eu e você, como estamos na presença do Senhor? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora aqui é interessante, porque Paulo ele vai mostrar o quanto que é grave nós transgredirmos contra o templo de Deus. Isso aqui é profundo, porque não podemos se conformar em usar brincos, piercings e estas vaidades que vemos nos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia nos relata esta verdade. Se nós destruirmos o templo de Deus, é Deus que destruirá. E aqui eu quero deixar uma palavra para você. Será que a situação que você vive realmente é Satanás que está colocando o seu dedo, te tentando
para que você venha a cair? Ou será que é a própria mão do Senhor pesando sobre a sua vida por você e eu ter transgredido contra o templo de Deus? Meu querido, muitas das vezes, minha querida, a gente coloca, muitas das vezes, Satanás. É Satanás isso, é Satanás aquilo, é o diabo, é os demônios. Mas muitas das vezes precisamos rever a nossa situação diante de Deus como estamos, se nós estamos zelando por este templo, e zelando por este templo em todos os sentidos, na saúde, psicologicamente e fisicamente. Como que podemos se conformar com os brincos, com as maquiagens? Como podemos se conformar com os piercing, com as tatuagens? Como podemos se conformar com estas coisas se o templo que somos nós está sendo transgredido, está sendo machucado, está sendo violentado, e a própria palavra de Deus está dizendo: tome cuidado, porque se fazes isto, Deus o destruirá. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã, com a sua atitude, como o seu corpo está, porque ele é templo, ele é morada, é habitação para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre vós. E por que isto? Por que essa preocupação? Olha o capítulo 6, ainda em 1 Coríntios, versículo 18, 19 e 20, vai dizer assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mais uma vez falando do nosso corpo, mais uma vez apontando o cuidado que devemos ter com este corpo. Mas não para por aí, porque diz o verso 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Que palavra profunda! E que não sois de vós mesmo? Agora, por quê? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que dizer mais com respeito àquilo que a palavra, só de nós lermos, já nos fala? Olha, aquele que prostitui no seu corpo é uma gravidade profunda. Por quê? Porque Paulo está dizendo, é templo para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em vós. E a profundidade do verso 19 é que Paulo, lá no finalzinho, ele diz, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Proveniente de Deus é o que Paulo usa para dizer à igreja em Coríntios. Proveniente, como assim? Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva, mas por quê? Porque foi comprado por um bom preço. Para que glorificado seja o nome do Senhor em nosso corpo. Não no nosso corpo apenas, mas também no nosso espírito. Porque esta é a vontade de Deus. Como que está o seu corpo, meu irmão e minha irmã? Será que o nome de Deus está sendo glorificado? Será que verdadeiramente pode ser chamado templo e morada do Espírito Santo de Deus? Ei, será que o Espírito Santo de Deus ainda habita neste templo? Será que ainda este templo está de conformidade a esta palavra? Porque o templo aqui não é a casa de oração, não é o templo terreno, porque Deus não habita em templo feito pelas mãos do homem, mas sim em nós, no nosso corpo, dentro de nós, para que Ele venha revelar a sua glória e o seu reino que já é chegado a este mundo. Se atente,
Procure rever a sua postura, o seu caráter, a sua condição. Será que está sendo mesmo glorificado a Deus? O nome do Senhor no seu corpo? Abra o olho, porque o propósito deste canal é chamar a sua atenção e dizer: voltemos aos bons costumes, ao primeiro amor, para que o castiçal de ouro não seja retirado de nós, para que a gente possa ter a salvação e receber do próprio Senhor o nosso galardão. Porque veja o que a palavra de Deus vai dizer para nós, 2 Coríntios capítulo 5, vai marcando aí para que você não venha perder. Capítulo 5, versículo 10 de 2 Coríntios, que vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que você receberá da parte de Deus segundo aquilo que você fez no seu corpo? Foi bom? Foi mal? Glorificou a Deus? Transgrediu contra o templo? Ou não vai ter como receber? É profunda a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. E aqui eu quero finalizar dizendo: se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário e me diz o que você achou. Você acha que só isso não é suficiente para mostrar a preocupação que devemos ter com o nosso corpo? Se você curtiu e se você quer que voltemos a fazer mais um vídeo com mais profundidade, vamos estar aqui com um coração alegre, feliz, para se aprofundar mais, porque a Bíblia inteira ela é recheada destas verdades, né? Tem muitas passagens, tem muitos versículos, tem muita palavra que vai apontar estas verdades. E se você curtiu, deixe seu comentário para que a gente possa se programar, para que a gente possa estar retornando a falar deste assunto. E se você tem um assunto que você muitas das vezes tem se indagado, tem ficado em dúvida, também comente aí para que a gente possa estar atendendo e assim trazendo o esclarecimento da palavra de Deus. Foi uma alegria, foi um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo ao canal Tá na Bíblia. E a gente volta logo mais em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e lembrando, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.